Uma questão que eu queria dar uma dica aqui pro pessoal, que eu tô fazendo um treinamento com a menina que entrou, a Dani, lá na empresa. E assim, a gente trabalha muito com os e-mails. Os nossos e-mails, até pouco tempo, recebiam muitos retornos muito legais. De clientes, de prospects, até de empresas. Já tiveram umas 3, 4 pessoas da Resultados Digitais que me adicionaram no Skype e falaram: nossa, adorei seu e-mail, só queria te adicionar. E fiquei assim, nossa, poxa, se o pessoal da Resultados Digitais tá falando que tá legal, então eu acredito que tá legal. Com certeza. Pois é. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um artigo falando sobre princípios psicológicos que são aplicados nos e-mail marketing, porque o meu TCC foi baseado nisso. Eu gosto muito de psicologia aplicada ao marketing. E eu fiz um TCC maravilhoso, maravilhoso, que era princípios psicológicos que impulsionam as pessoas a compartilharem conteúdo na internet. E aí tem um destrinchamento muito legal. E eu peguei algumas coisas que são aplicadas nos e-mails e que deram certo. E aí eu fiz um artigo, se vocês quiserem, vocês me caçem no LinkedIn lá, Maria Eduarda Pascoal. Aí tá lá, 7 técnicas psicológicas que todo e-mail com boa taxa de abertura tem. E aí vocês podem ver os livros que eu indiquei lá. São livros assim, tem um apelo psicológico, mas todos eles são focados em marketing. Não marketing digital, eles dão exemplos de marketing digital também, mas muitos dão exemplo de marketing offline. Mas se vocês fizerem um teste, gente, funciona muito. É bacana demais. Então, vão lá. Não são hacks, né? São vários e várias linhas de raciocínio aí para vocês colocarem em prática, que sempre dá certo. Aí, como que você coloca em prática isso, aí já é outra coisa. Por exemplo, tem um princípio lá que é gatilho, que é um dos que eu mais gosto, e são os mais fáceis de fazer. Na verdade, o de escassez é o mais fácil, que você coloca e vai terminar em 5 minutos, e é muito mais fácil. Mas os outros princípios também são bem bacanas. Tem o de aprovação social, enfim. Deixa eu comentar do gatilho, senão eu vou fugir aqui. O de Uhum. gatilho é o seguinte, você pega uma informação, uma palavra que é muito usual à sua persona. Por exemplo, Hum. o princípio de gatilho é o seguinte: pro presunto, o queijo é um gatilho. Sei lá, pro travesseiro, o lençol é um gatilho. E aí Sim, ele sim. dá exemplo de que, poxa, você vai no supermercado, o queijo tá perto do presunto. E a salsicha tá perto do pão, por exemplo. Só que pão e salsicha, eles são de categorias diferentes. Por que eles estão perto? Porque são gatilhos. Quem compra uma coisa, compra outra, né? E aí, Sim. a gente começou a aplicar nos e-mails. Então, por exemplo, a nossa persona costuma receber muitos e-mails assim, campanha aprovada. Aí a gente começou a colocar, nossa campanha foi aprovada, ou alguma coisa nesse estilo, mas claro, com contexto, né? Porque também não dá pra Bacana, colocar o bacana. negócio lá. E não fazer sentido o e-mail, tem que fazer sentido, né, gente? Senão a coisa desanda, não só coloca o negócio lá, não. Então, assim, começou a abrir Uhum. muito e-mail. A taxa de abertura foi lá em cima. Tem um que é assim, job aprovado, 2 pontos. Aí a gente coloca um job nosso do Eclipse, que foi aprovado. Muito bacana. E o pessoal entra no Cruel. e-mail, pois é, o pessoal Ah. abre, responde, a gente tem uns gifzinhos. É bacana demais. Então dá uma Bem olhada bolado. lá no artigo. A questão, assim, o conteúdo, ele é tranquilo de você acompanhar. A questão é como que vocês vão aplicar isso. Aí vem da criatividade, enfim. É muito bacana, façam isso. Muito legal. Uma excelente ideia. Renan, você tem mais algum hack para dar pro pessoal aí? Não, legal. Eu, assim, queria comentar uma coisa que funcionou pra gente. Assim, é uma coisa que depois acabou se popularizando, mas eu acho que é legal. Quando a Dialog, né, que é a minha agência, em 2016 a gente ganhou o prêmio, né, da RD de Espada Ninja na Vitrine, que é o prêmio da agência que faz melhor inbound para a própria agência, né? Uhum. E aí eles usavam dados do RD, enfim, eles analisavam o inbound, pô, e a gente, como agência inbound, é um prêmio muito bacana a gente Interessante ganhar. demais. E assim, eu contar algumas coisas, principalmente uma coisa que a gente percebeu, que hoje já está mais popular, mas eu acho que você pode adaptar isso para o segmento que vocês tiveram hoje, que funcionou muito para a Dialog, que trouxe
cliente, que também gerou lead qualificado, enfim. Que é hoje, igual eu falei, está massificado, mas tem como você trabalhar de formas diferentes, que é aquela ideia de você fazer uma consultoria, uma análise para o cliente, né, e oferecer aquilo como se fosse algo ou gratuito ou com preço um pouco mais baixo, né, claro, para depois esse lead poder virar ali um cliente da agência ou não. Então, essa ideia de oferecer, por exemplo, algo que você já faz como um benefício, como algo gratuito, às vezes cobrar um pouquinho por aquilo para gerar um lead mais qualificado, isso funcionou muito para a gente. No nosso caso, a gente tinha dois gratuitos, né? A gente tinha uma consultoria gratuita, que era nada mais do que o briefing que a gente analisa, né? Então, a consultoria gratuita, ela era basicamente o briefing que a gente já fazia. Então, a gente simplesmente transformou isso num chamariz. E a gente também tinha um produto que era a análise gratuita, que era um pouquinho diferente. A análise gerava um documento, e aí essa análise era simplesmente também uma coisa que a gente tem que fazer na pré-venda, que é aquele filtro 1, né, que a gente usa na pré-venda, que é aquele filtro que, para quem não conhece a metodologia da pré-venda, o filtro 1 é uma maneira de você analisar a empresa sem precisar ligar para ela. Você vai analisar dados que você consegue captar online para entender o estágio da empresa. Então, a gente pegou essa metodologia e criou uma análise gratuita que a gente fornecia para as pessoas, e era algo que a gente já tinha que fazer, né? A gente já tinha que fazer aquilo para lidar com lead, só que a gente criou isso para fortalecer, enfim, a geração de leads qualificados. E, claro, quando a gente já entregava uma análise que era de um lead que tinha um potencial maior, o próximo passo era trazer ele para a nossa área comercial, iniciar uma conversa, né? Então, a gente transformou dois processos de briefing e de análise em materiais de captura, e isso acabou dando um resultado legal. E aí, com o tempo, a gente começou a ter uma demanda alta disso, começou a tomar um tempo grande da gente, e o processo de análise, a gente transformou ele em algo automatizado. Então, de novo, usando o Typeform, agora a pessoa colocava lá os dados dela, a gente, com base nos dados dela, dava um resultado, né? Então, a gente já tinha também informações sobre a empresa, e aí a gente conseguiu usar isso a nosso favor. E a consultoria, a gente acabou escondendo ela um pouco, porque a gente começou a inserir ela só em algumas fases do funil. Antes ela era muito aberta, né? Qualquer pessoa solicitava praticamente, e agora não. Ela é um pouquinho mais fechada para alguns leads um pouquinho mais qualificados, né? Eu vi um case recente de uma agência, esqueci o nome, que eles colocaram essa consultoria com custo também, né? Então eles cobram por essa consultoria, apesar de ser algo que para eles não tem um custo tão alto, mas eles cobram justamente para evitar que venha um lead muito aventureiro, que já venha um lead um pouquinho mais qualificado. Então, eles criaram esse pequeno produtinho ali, né, que é essa consultoria, antes de vender o produto maior deles, que é a agência em si, né? Eu acho que a WCK, que é uma agência lá de BH, eles fizeram isso, só que em termos de curso, se eu não me engano. Eles fizeram meio que um cursinho, liberaram por um preço de R$ 29, e aí o cara já chegava qualificado também. E assim, né, um cara que você não precisa explicar o beabá pra ele, né? Porque às vezes a gente chega com um cara, poxa, é muito difícil você explicar para um cara que nunca viu um Google AdWords, por exemplo, o que é comprar palavra-chave, né? Exatamente. Então, quando o cara já passa por esse processo de nutrição aí, ele dá mais valor porque ele tá pagando, ainda mais aqui no Brasil que tem essa cultura de se é de graça é ruim, né? Então, isso. uma... Eu tive um retorno positivo nesse caso, que assim, o usuário, o cliente nosso que passou por esse processo, ele depois virou um cliente muito mais engajado com a gente, um cliente que gostava muito mais da gente do que um cliente normal, assim, sabe? Então, o fato da gente ter nutrido ele antes acabou gerando também uma facilidade até depois, como você até falou anteriormente, na parte de atendimento desse cliente, na parte de sucesso de cliente desse cliente, né? Bacana demais. Bom, Renan, você quer dar mais alguma dica pro pessoal? Já estamos em 56 minutos, eita nós! Bastante dica, né? Bastante coisa. Não, eu acho assim, eu gosto de uma filosofia que eu estava lendo o pessoal do Basecamp comentando, eu gosto muito do trabalho da galera do Basecamp, e eles falam uma coisa que eu acho bem bacana, que é até uma provocação ao pessoal do Facebook, né? O Facebook tem uma frase que eles falam que é move fast,
break things, né? Ande rápido aí e vá quebrando as coisas no meio do caminho. E os caras postaram algo tipo assim, move slow, fix things, né? Vai devagar e vai consertando no caminho. E eu acredito que inbound, growth, é muito mais vá devagar e vá consertando do que você vá rápido e vá quebrando barreiras. Foi até o que você deu exemplo do hack, de você, não, vou mudar aqui todos os CTAs, vamos testar e tal, e não funciona assim, né? Às vezes você acha que fazer uma coisa super legal e é só achismo. É Então, verdade. tem que ser com calma, mas você vai consertando, você vai ajustando, você vai construindo, tijolo a tijolo, você vai chegar em algum lugar. Eu passei por isso na Edialog, passei por isso com nossos clientes. É uma dificuldade para a agência, porque você falar para um cliente que ele vai ter que ir devagar é muito complicado, mas ao mesmo tempo é a realidade. Não dá para falar que chegar e vai fazer um monte de coisa e aquilo vai funcionar. Pode ser que funcione, mas muitas vezes vai ser muito mais sorte do que uma metodologia real. É verdade. Então, para grow, apesar de a gente falar growth hacking, né, crescer rápido, etc e tal, ao mesmo tempo, para você crescer rápido, você tem que se mover e ir com calma. Isso pode parecer um paradoxo, mas quando você está no dia a dia, você vai perceber que faz total sentido. É verdade. E aí a questão do growth hacking, para quem está mergulhando nesse mundo aí, está começando a mergulhar nesse mundo aí, o Gabriel Costa sempre fala uma coisa aí em todos os materiais de growth hacking de verdade, né? Porque tem muita gente que fala que faz growth, mas não faz. Eles comentam o seguinte: você não vai achar, na verdade você pode achar, mas tente achar crescimentos e foque em crescimentos pequenos que juntos vão dar um crescimento grande. Não tente focar num growth maravilhoso que vai fazer a tua curva de crescimento ficar quase linear, mas você não vai ter previsibilidade depois. Para você repetir um negócio desse é muito difícil. Além de também a sustentabilidade e a saúde da tua empresa ser prejudicada, né? Porque você coloca trilhões de clientes, por exemplo, de um mês para o outro. O teu CS tem que trabalhar loucamente, o teu suporte, o teu treinamento, teu TI, e é doideira se vocês forem de empresa de tecnologia, óbvio, mas de qualquer forma vocês têm atendimento com o teu cliente, né? Então, Sim. assim, não procurem hacks que vão dar um crescimento na hora, quase linear, sabe? Vá fazendo, esse hack aqui deu 5%, esse aqui deu mais 2%, esse aqui deu 3%. Daqui a pouco tá com 30% de crescimento e é assim, né? A RD comenta muito isso, eles crescem 10% ao mês. E aí eles têm uma conta bizarra lá, que não sei em quantos anos eles crescem não sei quantos 1000%. Enfim, eu nem sei se são esses dados mesmo de quantos 1000%. Sim. Tô falando, eu sei que é 10% por mês, mas não sei qual é o objetivo deles e qual é o período de tempo. Só sei que é 10% por mês. Sim. Mas, cara, e é essa a essência, sabe? É porque o pessoal quer muita fórmula mágica. E é por isso que esses títulos que você vê aí, como aumentei 500% em 5 dias, poxa, dá muito tráfego, né? Mas vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Sim, até algumas coisas que a gente falou aqui que tem às vezes um impacto grande, né, a curto prazo, mas se você for pensar a nível de estratégia, como você disse, o curto prazo não é o ideal, né? Você vai ter que trabalhar algo que seja sustentável, previsível, escalável, etc. Então, não adianta achar que vai ser move fast and break things, né? Move slow and fix things. Isso aí, Renan. Muito obrigada pelo nosso podcast. Foi um prazer conversar com você. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Pô, legal, eu agradeço o convite. Maria, o pessoal também que tiver sugestões, dicas aí, trocar uma ideia, adicionar na rede social, fica à vontade, porque vamos continuar a conversa depois que o cast acabar. Bom, pessoal, sem dúvidas, esse podcast entregou vários hacks que podem ser utilizados facilmente numa boa estratégia de marketing digital. Bom, você chegou nesse nível da trilha, provavelmente você já está com várias ideias aí prontas para serem implementadas, né? Mas a dica aqui é que você não pare a trilha agora, é que você continue nesse estudo autodidata. Estão vindo vários incentivos aí, procure o próximo e mergulhe nesse mundo de estudo, de atualização comigo e com todos do Aprenda Play. Até mais!